Cada um chega na casa do Senhor de uma maneira diferente. Cada um chega com o coração diferente. Alguns chegam na casa do Senhor cheios de alegria. Alguns chegam cheios de ansiedade. Alguns chegam cheios de louvor. Outros chegam cheios de tristeza na alma, buscando alguma coisa que possa tratar o coração. Ninguém aqui que esteja nessa plataforma tem poder de tocar o coração, de mexer na vida, de transformar. Mas aquele que vai ouvir as nossas orações e tem ouvido, ele é poderoso para ressuscitar os mortos. É isso que essa canção está dizendo. Ele é poderoso para tocar os nossos lábios, colocar em nós um hino de louvor, ainda que os nossos olhos estejam molhados de lágrimas. Então vamos orar a Deus agora? Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que cantamos essa canção tão profunda, Senhor, de uma alma que busca o Senhor e diz: eu preciso de um milagre. Ó Pai, o maior de todos os milagres é quando o Senhor revela a tua presença e nos toca, porque Tu és o Todo-Poderoso Deus. E Pai, conforme a necessidade de cada um, conforme a disposição de cada um, conforme aquilo que trouxemos ao Teu altar, começa, Senhor, a distribuir a Tua graça, e que a graça do Senhor esteja sobre o Teu povo que aqui está. Ó Pai, a gente está vivendo um tempo de tanta insegurança, que muitos não chegaram ao templo, porque talvez não tenham gasolina, porque talvez tenham medo de acabar a gasolina, talvez porque a condução esteja difícil, porque não tem horários de ônibus, ou porque, não sei. Mas eu quero te dizer, Senhor, que a nossa esperança está no Senhor, a nossa força vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor. Nós que estamos aqui nesse lugar, estamos dizendo: cremos que Tu és o Deus que sustenta e ampara a nossa vida. Viemos como estamos, alguns quebradinhos, outros saltitantes de alegria, mas todos nós viemos para ter um encontro contigo. Revela-te aqui entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Eu queria meditar na palavra de Deus hoje com você, no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Eu quero meditar um pouquinho sobre a vida de um homem. Nós vamos fazer um estudo da vida de uma pessoa. É como se fosse a gente acompanhar um testemunho. Só que esse testemunho está na Bíblia. E ele aparece duas vezes na Bíblia. Ele aparece em 2 Crônicas, capítulo 33, e também no livro de 2 Reis, capítulo 21. E a história que a gente vai estar acompanhando é a história de um homem chamado Manassés, que foi rei de Judá. Quando a gente medita um pouquinho na história de Manassés, a gente vai perceber que Manassés é o filho pródigo do Antigo Testamento. E eu queria dar uma olhada na vida desse homem chamado Manassés, que eu chamo de filho pródigo do Antigo Testamento. Olha só um pouquinho da história dele antes da gente começar a ler e meditar na palavra. Manassés foi filho ansiosamente esperado de um rei que tem uma história linda lá, que é nos escritos da palavra de Deus, que foi o rei Ezequias, um homem que promoveu um grande avivamento em Judá. Um avivamento que permitiu que Judá não fosse levado ao cativeiro pelos assírios, e de uma maneira milagrosa, porque Deus disse para Ezequias, quando ele estava orando ali no templo, e ele tinha recebido cartas ameaçadoras
do mais poderoso, do rei mais poderoso da terra naqueles dias, o rei Senaqueribe, e ele tinha acampado ao redor da muralha de Jerusalém com 185 mil, mais de 185 mil soldados. E ele disse: olha, todas as cidades do seu país já caíram, só falta a capital, e vocês vão cair. E não pense que Deus, o Deus que você está orando aí no templo, tem poder para me livrar de você, porque os deuses de todos os povos não tiveram poder de livrá-los do meu exército. E então ele vai com as cartas na mão, esse é o rei Ezequias, ele vai lá com as cartas na mão e ora a Deus. E Deus manda o profeta Isaías dizer para ele: olha, fica tranquilo, porque amanhã, você vai poder abrir a porta da cidade, porque esses exércitos não vão estar mais aí. E ele está lá, esperando a resposta de Deus. E a Bíblia diz que naquela madrugada, os anjos do Senhor invadiram ali o campo, não é? Onde estava o exército de Senaqueribe, e 185 mil soldados foram mortos. E aí a gente fica pensando, como é que foi esse negócio? E aí nos registros da história, diz que uma peste de ratos invadiu o acampamento, e aí eles morreram ali por causa dos ratos. E eu sempre fico pensando como Deus faz. Deus é o Deus Todo-Poderoso do universo. Eu acho que Ele deu lá uma ordem do céu, ratinhos do Senhor. E esses saíram marchando, porque os anjos do Senhor diziam: vão lá, e comam a comida deles, roam as cordas, porque é isso que está escrito lá nos anais da história. Esse foi o pai de Manassés. Manassés não tinha, Ezequias não tinha filhos, e ele teve uma doença mortal. E ele então, no meio dessa situação toda de vitórias, ele não tinha filhos e uma doença mortal. E Deus mandou o profeta Isaías para dizer para ele: ó, prepara a tua casa, porque você vai morrer. E ele ora ao Senhor, chora na presença de Deus. E Isaías, que estava indo embora do palácio, volta. Diz assim: Deus ouviu a sua oração e acrescentou à sua vida 15 anos. E ele é curado. E Manassés vai nascer no 3º ano dos 15 anos que Deus tinha acrescentado à vida de Isaías. E é por isso que ele tem esse nome, não é? Porque Manassés, na língua hebraica, significa que Deus me fez esquecer das minhas lutas, das minhas tristezas. Foi o nome que José do Egito deu para o seu primeiro filho, e diz: olha, o Senhor me fez esquecer, restaurou a minha sorte, o Senhor me fez esquecer das minhas lutas. E ele então pegou o mesmo nome e disse: esse aqui é meu filho, Manassés, o filho da promessa, o filho da bênção, o filho que restaura a minha sorte. Eu vou ter só 15 anos de vida, e vou poder educá-lo por 12, mas eu quero que ele seja uma bênção. Esse é Manassés. Mas apesar de todo esse legado, o reinado de Manassés, um dos mais longos de Judá, foi a antítese do reinado do seu pai Ezequias. Ele fez tudo ao contrário. E quando nós olhamos para a sua história, descrita nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, a gente logo vai perceber uma correlação com a parábola do filho pródigo, porque ele vai se afastar do Senhor, dos projetos de Deus na sua vida. Por isso eu queria olhar nessa manhã, começar a olhar para as cenas das narrativas bíblicas que nos ajudam a entender como nós podemos nos tornar uma ovelha errante pela vida, até que nos encontremos com o verdadeiro Senhor
e Salvador das nossas vidas. E é isso que vai acontecer na vida de Manassés. Como é que ele se tornou ovelha errante? E a gente vai ver isso nas cenas, e como é que ele pôde agora voltar para os caminhos do Senhor no final da sua vida. E eu queria convidar você para a gente ler juntos versículos 2 a 9 de 2 Crônicas 33. Diz assim a palavra do Senhor: Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal, fez postes da deusa Azerá e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Nesta primeira cena, a Bíblia vai descrever os pecados de Manassés e como eles eram abomináveis aos olhos do Senhor, pois eles eram uma amálgama de todas as práticas abomináveis que as nações de Canaã cometiam. E por causa destes pecados aqui citados, Deus havia destruído os povos de Canaã e dado a terra aos judeus, aos israelitas. Certamente Manassés conhecia a história do seu povo. Então a pergunta que fica é: por que esse Manassés conhecia a história do seu povo, se certamente ele conhecia os milagres que o seu pai tinha vivido, se ele sabia da vitória sobre os 185 mil soldados de Senaqueribe? Por que ele segue essa rota? Muito provavelmente porque ele não desejava ser como o seu pai era, né, diante dos grandes e poderosos. Porque Ezequias, aos olhos dos poderes dos povos ao redor, era considerado um fanático, era considerado alguém retrógrado, que não estava ligado aos costumes das civilizações que naquele tempo, apesar de serem tão antigas, eram as civilizações modernas daquele tempo. Por exemplo, a astrologia, que era uma das maneiras de adorar, né, que ele vai construir os templos dos ídolos lá, e também para a adoração dos astros, era considerado o mais alto grau da ciência. Então, como não vai ter, não é, um lugar para os astrólogos predizerem o futuro? Afinal de contas, todos os povos
civilizados, importantes, sábios do mundo, os mais poderosos da terra os têm. De outro lado, quando ele olhava para a adoração de Baal, de Azerá, ele dizia assim: olha, é muito complicado esse negócio de ser um Deus muito exclusivista, que só Ele é Deus. Não, nós temos que ser cosmopolitas, nós temos que ter lugar para tudo e para todos. E isso é uma expressão natural da cultura de Canaã, então tem que ter aqui no nosso meio. A nossa terra tem que ser avançada. E quando ele começou a caminhar nessa linha de pensamento, ele foi abrindo as portas. Eu acho que primeiro ele começou com uma liberalidade. Lá no versículo 3 diz assim: ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. E esses lugares pagãos de adoração, eles ficavam na periferia, eles ficavam nos altos das colinas. E então ele disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui o reduto da adoração em Jerusalém, mas vamos dar liberdade para que nos altos das colinas as pessoas possam seguir a cultura que queiram, fazer o que quiser, do jeito que quiser. A gente não pode ir contra a cultura do povo, a gente tem que se adaptar. E assim, Baal, que quer dizer Senhor da terra, Deus do trovão e da chuva, começou a ser novamente adorado nas periferias, nos lugares altos. Depois, Azerá. Azerá era a esposa de Baal, a deusa da fertilidade, e o seu culto envolvia tanto sacerdotes quanto sacerdotisas, que eram prostitutos e prostitutas cultuais. E aí então ele começou a trabalhar aquilo que a gente vai chamar de moralidade permissiva. Olha, por que o casamento é sagrado? Cada um tem que viver do jeito que quer, fazer sexo do jeito que quiser. E quando você fala do culto a Azerá, você está abrindo a porta. Então chegava lá o marido e levava a sua esposa para dormir com o prostituto cultual. E ele entrava na outra cabine e dormia com a prostituta de Azerá. E diziam: quando a gente fizer isso, além de a gente apimentar o casamento, a gente vai ser abençoado na nossa terra, porque a nossa terra vai ser fértil. Isso começou na periferia. Mas é interessante que quando a gente abre a porta para o pecado na nossa vida, ainda que a gente dê o nome que a gente queira dar, o pecado não fica na periferia. Porque o objetivo do inimigo é tomar o centro da nossa alma e dominar a nossa vida. Aí ele também assimilou a astrologia dos assírios e babilônios. E aí o que aconteceu como natureza? Segundo passo, ele vai e agora transforma o templo do Senhor. E no versículo 4 vai dizer assim: construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. E aí aquilo que estava na periferia veio para o centro e tornou-se público.
E aí perdeu-se a vergonha de todas essas coisas. É interessante como funciona o pecado na nossa vida. Quando a gente começa a pecar, a gente tem vergonha do pecado e esconde o pecado. Mas quando o pecado vem para o centro do nosso coração, a gente se orgulha do pecado e a gente expõe o pecado, como se fosse uma virtude. E foi isso que aconteceu. Manassés foi crescendo, politicamente, financeiramente, e ele estava então dizendo, não, está vendo, essa minha política liberal, ela vale a pena ser trazida para o centro. Então vamos transformar o templo num lugar central de adoração. Você adora o Deus que você quiser. Então tinha lá um lugarzinho para adorar as estrelas, um lugarzinho para adorar a Zerá, um lugarzinho para adorar a Baal, talvez tivesse alguns que fossem adorar Jeová. Aqui virou o centro da adoração e da nossa filosofia de vida cosmopolita. E é interessante porque quando a gente faz isso, e a gente perde a vergonha do nosso pecado, a gente perde o temor do Senhor. E aí nós profanamos o templo de Deus de modo torpe e horrendo aos olhos do Senhor. E quando eu falo em profanar o templo de Deus, eu quero dizer que nós vivemos numa época em que esse lugar aqui, apesar de nós chamarmos de templo, ele não é o santo lugar, a menos que os santos de Deus estejam aqui. Porque Deus fez do seu coração e da minha alma o templo dele, onde Ele quer habitar com o seu Espírito Santo. E toda vez que a gente perde a vergonha do nosso pecado, e a gente traz para o centro do nosso coração o pecado, e a gente não tem o temor do Senhor de alguma maneira, nós profanamos o templo de Deus aqui dentro de nós. E sempre que a gente profana o templo de Deus, tem consequências. E era isso que os profetas diziam para Manassés: Manassés, toma cuidado, porque enquanto esse povo estiver compromissado com Deus da aliança, as bênçãos de Deus prometidas estarão sobre ele. Mas na hora que ele quebra esse compromisso com Deus, Deus não tem compromisso em abençoar, e vão vir as consequências. Mas ele olhava a realidade e dizia, não, eu sou amigo dos reis da Síria, meu pai era inimigo deles, mas eu sou amigo deles. E lá nos anais dos reis da Síria, entre os 21 aliados que ele tinha naquela região do mundo, está lá o nome de Manassés, rei de Judá. Era verdade. Não, eu estou protegido, debaixo das asas do mais poderoso imperador do universo. E sabe, toda vez que a gente vai perdendo a vergonha do pecado, a gente vai entrar num esquema na vida espiritual que muita gente não gosta que a gente fala. Quando a gente vai trilhando esse caminho, a gente abre portas e janelas espirituais para o diabo tocar a nossa vida. Gente, a realidade do mundo espiritual na Bíblia é muito forte. Nós é que transformamos isso em coisas tão corriqueiras, como se a gente estivesse aqui simplesmente torcendo para um time ou para outro de futebol, quando a gente está falando de fé. Mas a Bíblia fala de realidades espirituais transcendentes. E aí o que vai acontecer é que esse homem vai enveredar por um caminho de adoração de demônios, sem saber que ele estava adorando demônios. E a Bíblia vai dizer que ele começou a fazer coisas que não dá para explicar. Versículo 6 diz assim: ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Existia um culto naquele tempo chamado culto a Moloque,
E esse culto tinha sido banido de vários lugares, porque Moloque era uma estátua feita de ferro, onde se colocava dentro da barriga dessa estátua lenha, até ela ficar incandescente, o ferro ficar vermelho. E aí pegavam-se as crianças e lançavam as crianças vivas como sacrifício a Moloque nas mãos incandescentes dessa estátua. E esses eram pactos com o diabo. Só que eles não sabiam que por trás de Moloque existiam forças satânicas. E aqueles sacrifícios eram sacrifícios a demônios. E aí então ele pegou os seus filhos, porque ele queria poder, porque ele queria fortuna, porque ele queria sucesso, e jogou nos braços de Moloque. E quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 106, versículos 37 e 38, a gente vai ter uma interpretação de Deus sobre isso. Ele diz assim: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Nessa busca insana de espiritualidade, ele passou a fazer coisas ainda piores. Começou a adorar demônios sem saber o que estava fazendo, quando sacrificou os seus filhos a Moloque. Ele começou a consultar os médiuns, ele começou a praticar magia e feitiçaria, porque ele queria poder. Não apenas o poder humano, mas ele queria agora que as forças espirituais pudessem ser controladas por ele. O que é você consultar esses espíritos, ou você fazer uma magia, uma feitiçaria? O que é fazer um trabalho de macumba? Sabe o que é isso? Eu tenho um propósito e eu quero controlar as forças espirituais com as minhas oferendas, para que aquilo que eu quero aconteça. Está entendendo? Só que isso é demoníaco, não vem de Deus. E a Bíblia fala claramente a respeito disso, onde o Senhor vai dizendo em Deuteronômio 18, 10 a 13, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor seu Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Quarto passo nessa jornada é que os profetas começaram a pregar e dizer: Manassés, a mão de Deus vai pesar. Manassés, esse não é o caminho de Deus. Manassés, esse não foi o caminho do seu pai. Manassés, você é pastor de Israel e está conduzindo o povo para o lugar errado. E sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar com raiva desses profetas, e ele começou a perseguir o povo fiel a Deus. E lá em 1 Reis vai dizer que por causa dessa perseguição, muita gente morreu. E vai dizer lá em 2 Reis 21, 16, Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Alguns
estudiosos na tradição, da tradição judaica, diz que a tradição judaica, não é, afirma que quem martirizou Isaías foi Manassés. O velhinho profeta foi perseguido e martirizado, porque ele estava dizendo para o filho daquele rei que ele tinha ajudado: você está no caminho errado. Toda vez que a palavra de Deus fala e toca o nosso coração, e nós endurecemos o nosso coração, a gente tem ódio da palavra e dos pregadores da palavra. Porque a palavra de Deus revela o nosso pecado. E ninguém gosta de ver no espelho o que está acontecendo e ter, quem sabe, publicado aos quatro ventos que aquilo que a gente vive é pecado. E então a gente se rebela, e se rebela às vezes até com violência. Mas não para a história aí. Como rei, ele conduziu os moradores de Jerusalém a cometerem pecado. Ele induziu o pecado. A sua vida, que devia ser um exemplo de liderança e inspiração a servir a Deus, na verdade afastaram o povo de Deus do Senhor. E aí o coração de Manassés se endureceu. E é sempre assim, quando a gente não ouve o Senhor a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, a gente endurece o coração. 2 Crônicas 33:10, assim: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Agora, eu acho interessante é que a voz do Senhor ele não ouvia, mas ele tremia quando os adivinhos chegavam perto dele. Ele não ouvia a voz do Senhor, mas quando o feiticeiro chegava, ele tinha medo. Eu conheço muita gente assim, que tem medo de macumba, tem medo de espíritos, tem medo, mas não tem temor do Senhor no coração. E o interessante ainda é que o Senhor nunca deixou de falar, de chamar, de dar novas oportunidades, mas ele não ouvia, simplesmente porque o coração dele se endureceu. O que parecia ser uma inovação em termos de liderança, na verdade se mostrou uma aberração abominável aos olhos do Senhor. E aqui fica uma lição interessante. Não existe pecado inocente. Sabe? Pecado inocente, pecadinho. Porque todo pecado nos afasta de Deus. E se a gente continua na trilha do pecado, o coração da gente vai se endurecer. E a gente está abrindo brechas espirituais dentro da nossa vida. Todo pecado é o começo de uma jornada de afastamento, degradação, e o pior, abre as portas do mundo espiritual para que Satanás assuma o controle. Não existe meio termo. Ou estamos no reino de Deus, debaixo do controle do Senhor, e Ele é dono da nossa vida, ou nós somos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E quando a gente se afasta do Senhor, algo dentro de nós se quebra, e nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E às vezes até perseguimos aqueles que nos falam da mensagem do Senhor. Até que Deus comece a tocar na nossa própria vida. Nessa manhã eu vou ter que parar nessa primeira cena. Tem 6 cenas na vida de Manassés. Hoje à noite eu vou continuar. Essa é só a primeira. Mas a primeira cena, ela vai nos ensinar algo precioso. Algumas coisas que precisam ficar na nossa mente. Primeira coisa,
A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquele que não teme a Deus, não ama a Deus, vai se afastar do Senhor. Segunda coisa que a gente aprende aqui com os pecados de Manassés, é que toda vez que a gente abre a porta, né, e não há arrependimento, nem transformação, nós vamos cauterizando a nossa mente e vamos caminhando na direção do pecado. E esse pecado, ele vai fazendo com que a gente se afaste da bênção de Deus. E coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, e quando a gente vê a próxima cena, a gente vai ver isso. E às vezes é tarde, tão tarde, para a gente poder restaurar todas as coisas. Essa semana eu fiquei muito contente. O Nilson me mostrou uma foto de um rapaz que foi membro dessa igreja e depois foi disciplinado há muitos anos atrás. O rapaz era músico, ainda é músico, né? Tocava contrabaixo, não é? Elétrico, mas também acústico. Tocava na orquestra. Casado com uma irmã aqui da nossa igreja. Filho de um pastor da cidade. E de repente as coisas começaram a mudar na vida dele. E não foi tudo de uma vez, mas começou devagarinho, uma liberalidade aqui, uma outra liberalidade ali, questões do casamento, questões depois financeiras, começou a mentir. As mentiras começaram primeiro no trabalho, porque ele queria ganhar dinheiro, e aí ele tomou dinheiro emprestado de vários irmãos aqui da nossa igreja, e deu um tombo em todos eles. A questão ficou complicada, problemas então mais fortes no casamento, porque sua esposa de descendência alemã, muito séria, muito certinha, tinha vergonha de todos os irmãos, da confusão toda. Depois disso, o próximo passo foram as drogas. A última vez que eu tinha visto, ele era um mendigo nas ruas. Com universidade, músico, inteligente, conhecedor da palavra. Quando a gente conversava com ele sobre os erros, eles recitavam os versículos da Bíblia que falavam para a gente disso. Mas quando a gente abre a porta para o pecado, a gente abre a porta para ser escravizado por Satanás na nossa vida. Eu fiquei muito feliz, porque ele procurou o Nilson há uns dias atrás para dizer para ele: o Senhor restaurou a minha vida. Hoje eu sou um pregador do Evangelho. Mas o que sofreu? O que sofreu? Nessa manhã eu quero dizer para você o seguinte: toma cuidado na rota que você está andando, porque não tem pecado inocente. Toma cuidado para as portas e janelas espirituais que você abre dentro da sua casa, dentro da sua vida e dentro da sua família. Muita gente pode dizer para você que seguir o Evangelho, como está na palavra de Deus, é algo retrógrado, é algo louco, é algo do passado, porque a ciência de hoje diz isso e aquilo, a ciência do mundo já disse muita coisa, e já mudou tanto. Se você não acredita, leia um livro de medicina de 100 anos atrás, você vai dar risada.
Porque se você seguir o que está lá, você vai estar cheio de sanguessuga na sua casa. Porque era um dos mais famosos tratamentos. Botar sanguessuga no corpo das pessoas para purificar o sangue. Gente, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e deixar Deus estar no centro da nossa vida. Porque fora disso, a gente está perdido. Eu acho interessante porque lá em 2 Reis há uma expressão ali que diz que eles se tornaram errantes. E essa palavra errante aí dá a ideia de uma ovelha perdida no deserto, que não sabe para onde vai. Uma hora bate para uma porta, outra hora bate na outra, corre para lá, corre para cá. Não seja uma ovelha errante, você tem um pastor, Jesus é o pastor da nossa alma. Você não precisa de qualquer outra coisa a não ser Jesus, o Senhor da tua vida. Dobra o teu joelho, clama a Ele, que Ele vai ouvir, e coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. A vida de Manassés muda quando ele está na cadeia, numa masmorra. E ele faz uma oração, lá na masmorra. E Deus ouve a oração de Manassés numa masmorra. E muda a sorte daquele rei. E aquilo que parecia improvável, um rei que tinha sido deposto, levado pelos seus amigos, os reis da Assíria, para aquele cativeiro numa masmorra, o devolvem ao trono, porque o Senhor ouviu a oração dele numa masmorra. Deus faz coisas tremendas, mas Ele precisa ser o Deus da minha vida e da sua vida. Nessa manhã eu queria orar com você. Eu não sei por onde você anda, não sei o que está acontecendo na tua vida. Talvez coisas muito pequenas e sutis estejam entrando aí pela tua casa. A gente começa com pequenas coisas na periferia da vida. Mas elas não são inocentes. Elas querem roubar o centro da nossa existência. Deixa Deus ser Deus do seu casamento, ser Deus da sua família, dos seus filhos. Deixa o Senhor ser o Senhor do seu dinheiro, dos seus negócios, da sua visão de presente e de futuro. Porque fora disso, queridos, a gente está numa rota de ovelha errante, de ovelha perdida. E sabe, toda ovelha perdida sofre, se machuca. E tem muita gente que eu conheço que está machucada, quebrada. Eu tenho lidado com tanta gente esses dias que Deus tem falado coisas assim, nesse tom. Alguns a gente celebra a vitória de arrependimento e transformação, mas outros eu tenho chorado a tristeza de ver o coração endurecido. E sabe por que a gente chora? Não é porque como pastor eu vou perder um adepto. Ah, querido, eu não vivo disso. Se alguém pensa que um pastor chora porque uma ovelha se perdeu por causa disso, não entendeu nada o que é o ministério pastoral. A gente chora como os profetas de Deus do passado choravam, porque o Senhor já mostrou o que vai acontecer lá na frente. Porque a Bíblia já ensinou o que vai acontecer. E a gente ama pessoas. A nossa missão é amar pessoas. E você está vendo a rota, e isso não vai dar bem. Por isso eu venho aqui em nome de Jesus, como pastor dessa igreja, dizer para você, filho amado de Deus, não segue essa rota não, por favor. Dói muito. Dói muito. E Deus está preparando coisas maiores e abençoadoras para a tua vida. Não perde não.
Hoje eu queria convidar pessoas a confessarem pecados diante de Deus, a restaurarem a alma como centro da adoração, mas destruírem os altares da periferia e deixar Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na vida da gente, do jeito dEle e para a glória dEle. Se hoje o Espírito de Deus está falando no seu coração, a Bíblia diz: não endureça o seu coração, como no dia da provocação no deserto. Toda vez que Deus fala e eu endureço o meu coração, a Bíblia diz que eu provoco a ira de Deus. Quando o Michel era pequenininho, bem pequenininho, ele é bem grande, usava fraldas ainda, eu dei uma palmada nele, por causa de uma coisa errada, mas ele usava fraldas. Ele olhou para mim e disse assim: não doeu. Isso é provocação. Bom, eu dei outra palmada que doesse. Tadinho nada, precisava. Entende? Quando eu estou vivendo a minha vida e Deus me repreende, eu digo: não, Deus, não doeu. Eu provoco a ira de Deus sobre a minha vida. Deixa Deus hoje te abençoar, consertar, trabalhar o teu coração. Se hoje Deus está falando ao seu coração, eu queria orar por você. Uma oração de confissão, de entrega, de restauração, de pegar e dizer: essas coisas que estão na periferia, o Senhor pode destruir porque eu não quero. Talvez algumas que estão no centro precisem ser destruídas. E a gente vai dizer: estou tirando do centro, para colocar o Senhor como Rei da minha vida. Tem alguém aqui nesse lugar que Deus está falando? Vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Esse é tempo de entrega, esse é tempo de confissão, esse é tempo de avaliação de vida, esse é tempo de caminho do Senhor, esse é tempo do Senhor na minha vida, na sua vida. Deus sabe por quê. Eu estava trabalhando sexta-feira, trabalhei o dia inteiro preparando o sermão e comecei a preparar um outro sermão. Mas ontem Deus falou: não é aquele que eu quero que você pregue. E fui terminar esse aqui de madrugada, porque o Senhor falou: começa tudo de novo, porque eu quero falar outra coisa para o meu povo que está aqui. Então eu tenho plena convicção que essa era a mensagem que eu tinha que pregar hoje. Vou continuar pregando mais tarde, porque Deus quer fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que não é por acaso que num dia como hoje, tão difícil, não tem gasolina, não tem muito bem os transportes, você está nesse templo para ouvir essa mensagem. Deus tem alguma coisa. Talvez você não esteja nesse templo, mas o Senhor te fez assistir a televisão, entrar na internet. O Senhor quer trabalhar a tua vida. E se tem alguma coisa aí que você que está nos assistindo de longe, se ajoelha na presença de Deus agora, se você puder se ajoelhar, e conversa com o Pai. Vamos orar juntos agora? Se o Espírito Santo de Deus te falou alguma coisa que está na periferia ou está no centro, confessa, fala para Ele o que está no teu coração. Fala para Ele aí com tua boca, abre a tua boca, vai falando para Ele, baixinho, ninguém precisa ouvir, só você e Deus, porque não existe pecado inocente. Senhor, essas coisas têm tomado a minha mente, essas coisas têm tomado o meu coração, essas coisas têm tomado o meu tempo. O temor do Senhor se esfriou na minha vida. Tenha misericórdia de mim e me abençoa. Tenha misericórdia de mim. Ó Pai, Tu estás ouvindo a confissão dos Teus filhos. E eu quero te pedir que nessa hora,
o Senhor abra as janelas dos céus, como o Senhor abriu na vida de Manassés, lá naquela masmorra, e o visite, e o visitou. Que o Senhor visite agora cada um desses teus filhos, poderosamente, poderosamente, e que algo novo do Senhor, uma santa restauração, comece na vida deles. Algo novo do Senhor, algo novo do Senhor, que venha do teu poder, da tua glória, da tua majestade, da tua força. Ó Pai, que nós possamos entender que aquilo que vivemos e fazemos não apenas afeta nós mesmos, mas a tanta gente que está à nossa volta. Por isso também, através, Senhor, dessa restauração interior, restaura pessoas. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, para aqueles que têm filhos aqui. Ó Pai, quantos Manassés, filhos da promessa, filhos que são o sonho, que são o presente, mas que estão se perdendo, Senhor. Ó Pai, que nós que podemos viver mais do que Ezequias viveu, transforma-nos, Senhor, em instrumentos poderosos para ajudar os nossos filhos a caminharem no caminho do Senhor, para não se iludirem com coisas que vão se perder no tempo e no espaço. Aqueles, Senhor, que foram abençoados com pais que ensinaram o caminho do Senhor, e que estão aqui, ó Pai, aviva a chama, aviva a chama, aviva a chama. E nesta hora eu quero te pedir, conduz, Senhor, a cada um desses teus queridos, segundo a tua graça. Ó Pai, que a casa deles seja bendita, que o lar seja abençoado, que o negócio seja, Senhor, abençoado, mas que acima de tudo, a vida seja abençoada. Põe a tua mão de poder, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Toma posse do que você fez com Deus hoje, é um pacto com Ele, tá? A Bíblia diz que Manassés, quando saiu da prisão, ele voltou para casa, e a primeira coisa que ele fez foi destruir os lugares onde tinham os templos e os ídolos que ele estava lá, que ele tinha construído. Se essa oração só parar aqui, não vai resolver. Então, olha o que está na periferia, olha o que está dentro de casa, que Deus não se agrada. Olha o que está na tua vida. E o próximo passo é limpeza. Tira isso da tua vida. Tira. Joga fora. Queima. Não tem sentido. Entende o que eu quero dizer? Se é uma coisa física. Agora, se é uma coisa espiritual, diz: estou fora. Não vou mais nesse lugar. Talvez outros possam ir, mas eu não posso. Porque isso me faz cair outra vez. E aí a gente toma decisões sérias na presença do Senhor. Entenderam? Então vão lá, porque o Senhor tem bênção para a vida de vocês. Amém? Vão na graça e na paz do Senhor.